Como andam as negociações entre Flamengo e Inter de Milão por Gabigol? Por que o Atlético Mineiro vive a pior crise técnica da temporada, com 6 derrotas seguidas? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou tratar sobre esses dois assuntos e vou te contar também quem é Alexandre Mendes, o auxiliar técnico do Renato Gaúcho, super elogiado pela diretoria do Flamengo para dar uma alfinetada no treinador do Grêmio. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e sem nenhuma enrolação quero ir direto ao primeiro assunto para te contar quem é Alexandre Mendes, o braço direito de Renato Gaúcho há bastante tempo. Antes, para que você entenda o contexto dessa notícia, vale lembrar a declaração que o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, deu nos últimos dias. O Braz afirmou recentemente, até para dar uma diminuída no Renato Gaúcho, que o sucesso do Grêmio passa muito por causa desse auxiliar técnico. Um cara que manja tudo sobre a tática e o responsável por montar o Grêmio dentro de campo. O Alexandre Mendes está com o Renato Gaúcho desde 2005. Eles se conheceram 10 anos antes, em 95, quando o Renato ainda era jogador de futebol e atuava pelo Fluminense. O Alexandre era preparador físico do Flu em fase inicial da carreira e os dois acabaram se tornando amigos depois de uma baita dura que o Alexandre deu no Renato Gaúcho. Renato cheio de moral, ídolo do torcedor e um bagunceiro no vestiário. Até o dia em que o Alexandre deu uma baita dura no Renato, exigindo um melhor comportamento e o fim da bagunça no vestiário. Houve um estremecimento no primeiro momento, mas os dois acabaram se tornando muito amigos. Em 2005, quando o Renato chega ao Vasco da Gama como treinador, convida o Alexandre para auxiliá-lo como preparador físico e assistente técnico. Essa parceria nunca mais foi desfeita e nas 3 passagens do Renato pelo Grêmio, as 3 tiveram a companhia do Alexandre Mendes, que de fato é muito bom na parte tática. Ele é o responsável por boa parte dos treinamentos, inclusive já comandou um Grêmio em 2 oportunidades quando o Renato Gaúcho estava suspenso. A primeira delas na semifinal da Copa do Brasil de 2016, jogo no Mineirão, que terminou com vitória do Grêmio por 2-0. E dá pra dizer que essa dupla combina muito bem, porque o Renato é mestre na arte de entrar na cabeça dos jogadores, domina completamente o vestiário, tem uma ascendência enorme em relação aos atletas, enquanto o Alexandre Mendes aparece com a parte mais professoral, de esquema de jogo, de arrumação do time, do posicionamento dos atletas. Uma relação de extrema confiança, os caras são extremamente parceiros dentro e fora das 4 linhas. Quero te falar agora sobre a crise do Atlético Mineiro, que conheceu nesta segunda-feira a 6ª derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Para piorar, derrota para o Avaí na ressacada. Conversei com 2 pessoas que trabalham no Galo para tentar entender um pouquinho melhor do que está acontecendo com o time, que segue com 27 pontos às 6 rodadas. O curioso é que 6 rodadas atrás, o Flamengo tinha a mesma pontuação do Galo, ambos dividiam a 4ª colocação. O Flamengo emplacou 6 vitórias, somou 18 pontos e hoje é o líder do Campeonato Brasileiro com 45. Já o Atlético estacionou nessa pontuação e hoje está apenas 3 do Goiás, que até outro dia estava extremamente ameaçado pela zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O que eu posso te assegurar é que em caso de não classificação para a final da Sul-Americana, do jogo contra o Colón, nessa quinta-feira em Belo Horizonte, a chance de Rodrigo Santana ser demitido é enorme. Se eu te disser que o presidente Sérgio Sete Câmara não gosta do treinador, vou estar mentindo. E o Sérgio, inclusive, tem na consciência de que não pode mais mandar treinadores embora. Essa tem sido uma das maiores críticas em relação ao seu trabalho. Mas, por conta de toda a pressão que já existe em relação ao trabalho de um treinador em fase inicial da carreira e de eventualmente uma eliminação na semifinal da Sul-Americana, vai ficar praticamente insustentável manter o Rodrigo Santana no comando do Galo. E o mais chocante é dizer isso, mesmo tendo a convicção por parte da diretoria e do presidente que os principais problemas estão na montagem do elenco. Tanto o presidente quanto o Rui Costa, que é o diretor executivo de futebol, sabem que o elenco tem uma série de problemas. Primeiro, boa parte desse elenco envelhecido e rendendo bem menos do que pode. Léo Silva e Ricardo Oliveira são 2 bons exemplos. Há também o caso dos atletas que têm muita qualidade, mas são um poço de problema. Casares e Luan encabeçam essa lista. A diretoria do Galo garante já ter tentado tudo para colocar o equatoriano no lugar, mas nada funcionou. Já o Luan tem uma série de problemas dentro do próprio elenco do Atlético Mineiro, ele se relaciona com muito poucos jogadores. Por causa do jeito dele meio egocêntrico, em alguns momentos egoísta, ele não é muito bem visto
pelos demais atletas e dá pra dizer que o Luan ficou muito bravo com a diretoria por não ter sido liberado para jogar no Corinthians. Para tentar explicar um pouquinho dessa fase ruim, é preciso dizer que o aspecto político não tem interferência no campo, pelo menos nesse momento. A questão dos salários e direitos de imagem atrasados também parece não pesar tanto. Afinal, é algo com o qual o elenco do Galo convive há bastante tempo. O Atlético paga, com algum atraso, os direitos de imagem desde o ano passado. E os salários, na medida do possível, são pagos em dia, em alguns momentos com poucos dias de atraso. Nessas 6 derrotas do Campeonato Brasileiro, as 4 primeiras foram consideradas até aceitáveis, porque o Atlético jogou bem contra Corinthians, Bahia, Atlético Paranaense e Botafogo. Mas as 2 últimas foram horrorosas, trágicas, tanto a derrota para o Internacional quanto a derrota para o Avaí. E aí já ficou muito claro que falta confiança para os atletas. As respostas que o Rodrigo Santana, nos treinamentos e no dia a dia de trabalho e pré-eleição, tem dado também não tem convencido. Parece que está faltando repertório para o Rodrigo, que é extremamente novo na profissão e tem só agora a primeira grande chance de comandar um gigante do futebol brasileiro. E o que dá para assegurar é que com ou sem a classificação para a final da Sul-Americana haverá mudanças grandes no elenco do Atlético para a próxima temporada. Mas, em caso de eliminação para o Colón, a chance de o Rodrigo Santana entrar na longa lista de técnicos demitidos do Galo nos últimos anos é enorme. Bom, ficou faltando te falar sobre a situação de Gabigol. Muita coisa tem sido dita e publicada nos últimos dias e eu entrei em contato com o pessoal do Flamengo, com representantes do Gabigol, para tentar explicar para você tudo o que de fato está rolando. Dias atrás, especulou-se que o Flamengo já havia se acertado com a Inter de Milão por 15 milhões de euros. Mentira, o valor é considerado extremamente baixo. Mais recentemente, a Gazzetta dello Sport, jornal tradicional na Itália, publicou que a Inter quer 30 milhões de euros, valor considerado pela diretoria do Flamengo e por pessoas que cuidam da carreira do Gabigol como muito alto e fora da realidade. Se a Inter de fato bater o pé e quiser esses 30 milhões de euros, não haverá negócio com o Flamengo pela compra do jogador. O número hoje mais real estaria na casa dos 25 milhões de euros. Foi quanto a Inter sinalizou que queria para o mercado na última janela de transferências na metade do ano. Naquela oportunidade, inclusive, o Gabigol teve propostas do Spartak Moscou, da Rússia e de um time chinês, mas ele nem quis abrir negociação porque entendia que nem a China nem a Rússia teriam o que ele busca, que é estar em visibilidade para jogar na seleção brasileira. Seleção que ele enfim conseguiu voltar na última convocação. Ele foi uma das novidades na lista de Tite. O que eu posso te assegurar é que o Flamengo já procurou a Inter de Milão para abrir conversas sobre essa possibilidade de compra em dezembro. O contrato de empréstimo termina no fim do ano e não há um valor fixado para essa compra. Por isso, a necessidade de uma negociação entre o time brasileiro e o italiano. O fato dele estar voando no Campeonato Brasileiro e ter sido convocado recentemente para a seleção brasileira pode encarecer ou dificultar a negociação, embora o Flamengo viva uma situação em relação a concorrentes do mercado europeu interessante. É que em dezembro, quando acaba o contrato de empréstimo, as competições na Europa estarão na metade. Lá é a chamada janela de inverno, em que os clubes fazem poucos e pontuais investimentos. É muito difícil imaginar que um clube espanhol, por exemplo, deposite 30 milhões de euros na conta da Inter de Milão, por exemplo, só para citar um valor, para contratar um jogador que nem tem passaporte comunitário, ou seja, que chegaria para ocupar uma das vagas de estrangeiros. Essa situação de extracomunitário só não vale para Portugal, Alemanha e Inglaterra. Na Inglaterra você precisa de uma permissão para jogar. E dá para imaginar que essa permissão certamente viria por todo o histórico e currículo do Gabigol, que acaba, como a gente já disse agora há pouco, de ser convocado mais uma vez para a seleção brasileira. Portugal é algo que não se encaixa hoje no tamanho do Gabigol. O Gabigol pode ter aspirações maiores. A Alemanha seria uma alternativa? Sim, mas acho que não na metade da temporada. O que eu quero dizer é que talvez o Flamengo concorra com mercados alternativos em janeiro, como China e Arábia Saudita. E aí, certamente a vontade do Gabigol em permanecer vai ser muito grande. Outra coisa que dá para cravar é que não há uma negociação muito próxima de ser concluída, a ponto de o staff do Gabigol nem ter sido consultado. Somente a partir do momento em que Flamengo e Inter tiverem alguma sinalização de um acordo mais próximo é que o staff do Gabigol vai ser chamado para discutir bases contratuais, tempo do vínculo, salário e por aí vai. Mas posso te assegurar que eu vou ficar em cima dessa história e assim que pintar a novidade, volto aqui para gravar mais um vídeo para deixar você bem informado, beleza?
Bom, era tudo isso que eu queria dividir com você. Espero que tenha curtido o vídeo e dê um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho. Assim você passa a ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live. E use o espaço para comentários para deixar crítica, sugestão, opinião, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço!